O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira, por 48 votos a favor, 25 contra e uma abstenção. Sempre tem aquele cara que vota como quem escolhe sabor de pizza, o chamado projeto da dosimetria, que muda os critérios de fixação de pena para os condenados do 8 de janeiro. O texto agora vai para a sanção do presidente Stalinácio, que já avisou que pode vetar. E se vetar, o Congresso pode derrubar o veto e promulgar a lei. Ou seja, o jogo começou, as peças estão no tabuleiro e a esquerda já está no chão em posição fetal. Porque, vamos ser sinceros, eu tô confuso. Os especialistas da Globo News, aqueles mesmos que erraram absolutamente tudo nos últimos 10 anos, mas seguem empregados, garantiam que essa dosimetria jamais passaria no Congresso. Era impossível, inimaginável, uma aberração da natureza, algo do nível nevar no Rio em fevereiro. A anistia vai ser aprovada, na Câmara a gente vai ter o apoio do Centrão, eles estão garantindo isso, e aí a gente aprova na Câmara. Mas no Senado não passa, eu falei. Bom, mas aí é problema do Senado. Senão... Pois passou, com voto, com placar, com ata, com tudo. A Globo News mais uma vez provando que sua especialidade não é análise política, é fanfic institucional. A votação aconteceu em meio a uma forte disputa política, segundo o noticiário. Forte disputa política é ótimo. Traduzindo, de um lado gente tentando corrigir um excesso grotesco, do outro gente gritando "Capi!" enquanto segura um cappuccino vegano. E tudo isso poucas horas depois de a matéria ter sido aprovada na CCJ do Senado. Ou seja, passou rápido, rápido demais para o gosto da esquerda, que adora tudo lento quando é para soltar inocente e tudo instantâneo quando é para condenar adversário. Aliás, falando em gosto da esquerda, as manifestações patéticas contra a dosimetria no fim de semana foram mais inúteis do que olho verde em gente feia. Não adiantaram nada, não mudaram voto, não sensibilizaram ninguém, não convenceram nem o porteiro do prédio. Serviram só para render selfie, história indignado e aquele textão padrão começando com "É sobre democracia". E o Davi Alcolumbre, como é que tá agora? O mais engraçado, e aqui a palavra engraçado é usada com crueldade calculada, foi ver o pânico genuíno de algumas múmias da esquerda ao perceberem que a dosimetria ia rolar de verdade. Não era blefe, não era cortina de fumaça, era real. Aquele momento em que o sujeito percebe que o discurso não segura mais a realidade. Dá para ver nos olhos o desespero de quem sempre mandou e de repente descobre que não controla tudo. Múmias como Caetano Veloso. Sim, Caetano Veloso, um símbolo máximo da esquerda artística que envelheceu mal. O homem que foi anistiado em 1979, que teve carreira, fortuna, prestígio, cachê em euro e aplauso automático, mas que agora é contra a dosimetria, contra a anistia e contra qualquer resquício de misericórdia para os velhinhos do 8 de janeiro. O Caetano da empatia seletiva, o Caetano dos direitos humanos para mim, pena máxima para você. É impossível não rir da ironia histórica. O cara que só teve carreira porque foi perdoado pelo Estado, agora grita histérico contra qualquer ideia de proporcionalidade penal. Parece que o sonho de todo oprimido é virar opressor. E, no caso do Caetano, virar opressor com trilha sonora e ar de superioridade moral. Ele foi às redes e disse, com aquela voz trêmula de quem acabou de descobrir que o mundo não gira mais ao seu redor: é terrível. Por que não vem explicar ao povo brasileiro o que está se passando? Por que eles estão fazendo isso correndo lá no Senado? Para passar esse negócio que é basicamente inaceitável, que o povo não apoiaria, que a maioria da população brasileira não apoiaria. E a gente sabe que também isso ajuda criminosos, facilita, enfim, a não punição
de outros crimes, além desses que são os oficialmente olhados hoje pelo Congresso. A gente vai ficar sem confiança nas instituições, à mercê delas, sem saber o que elas estão fazendo, em que acordos elas entraram? Não pode ser assim. É o quê? Muita corrupção? É acordões que são feitos sem o povo saber? Como é feito isso? O pessoal quer saber. Eu quero saber. Todo brasileiro quer saber. Caetano, vamos falar a verdade? Você não vale nada. A sua postura infame diante do sofrimento de presos políticos não será esquecida. Nem a sua hipocrisia histórica, nem o seu desprezo por gente comum, nem esse sadismo disfarçado de virtude. Você, que foi perdoado, quer vingança eterna. Você, que teve misericórdia, agora pede castigo exemplar. É a conversão moral mais feia que existe. E é muita, mas muita cara de pau de um anistiado profissional que mama nas tetas do dinheiro público via Lei Rouanet, via editais, via cachê estatal, posar de guardião da moral republicana. Anistia boa pro Caetano é só que beneficia o próprio lado. A do outro vira golpismo, ameaça à democracia, barbárie. E o auge da esquizofrenia moral, vê Caetano Veloso denunciando corrupção no Senado enquanto apoia Lula. É tipo ver o Coringa dando palestras sobre saúde mental. Caetano, quando é que você vai fazer um show de protesto contra o roubo dos velhinhos do INSS? Quando é que você vai compor uma música indignada sobre os 129 milhões de reais que o Banco Master pagou para a mulher do Xandão não fazer nada? Cadê o violão aí, Caê? Afinou só para um lado? De todo jeito, a decisão do plenário consolidou o esforço da oposição para avançar com uma alternativa ao projeto de anistia, enfrentando resistência do PT, do governo e do próprio executivo. E aqui entra um detalhe importante. A dosimetria não é perdão irrestrito, não é liberou geral, não é pagar crime. É ajustar a pena. É coisa básica de direito penal. Mas para a esquerda punitivista de ocasião, isso virou heresia. A senadora Tereza Cristina foi clara, objetiva e adulta, coisa rara em Brasília. Diz que sempre foi a favor da dosimetria e que isso já podia ter sido votado há mais tempo e que o Senado estava apenas cumprindo seu papel de fazer justiça diante de penas desproporcionais. Traduzindo, alguém resolveu agir como legislador, não como militante. A votação no plenário foi fruto de um acordo de procedimento articulado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E aí começa o festival de cinismo. Jacques Wagner, do PT, admite que houve acordo, enquanto Crazy Hoffman e Randolph Rodrigues, a gazela saltitante, tinham jurado de pé juntos que não havia acordo nenhum. Ou seja, mentiram. De novo, nada de novo no fronte. MDB e PSD fizeram cara feia, saíram da CCJ, fizeram drama, mas no fim o texto avançou. Por quê? Porque quando o sistema decide andar, ele anda. O discurso muda conforme o público, mas a engrenagem continua girando. Marcelo Castro, do MDB, veio com aquele discurso bonito, cheio de palavras grandes, dizendo que o projeto alivia para os comandantes do golpe. É sempre essa narrativa épica. Sempre tem um comandante invisível, um cérebro maligno, um vilão de filme da Marvel que nunca aparece em cena, mas justifica tudo. Enquanto isso, gente real apodrece na cadeia. O texto aprovado limita os efeitos da dosimetria exclusivamente ao 8 de janeiro, justamente para impedir o chilique da esquerda e a narrativa de que isso abriria precedente para tudo. Como se a esquerda se importasse, né? A Gazeta do Povo mostrou como essa narrativa foi desmontada. Mesmo assim, a histeria continuou, porque histeria não precisa de fatos. E sim, o texto alcança Jair Bolsonaro. E daí? O direito não pode ser feito para atingir ou poupar uma pessoa específica. Ou é lei ou é vingança. Hoje, pelos cálculos, Bolsonaro teria quase 6 anos em regime fechado. Com a dosimetria, isso cairia para pouco mais de 3. Isso se chama proporcionalidade. Não é escândalo, é matemática penal. Damares Alves trouxe o elemento humano que a esquerda finge não ver. Famílias destruídas, saúde arruinada, crianças crescendo longe dos pais, vidas interrompidas. Coisas que não aparecem em editorial de jornal, mas existem no mundo real. Nenhuma dosimetria devolve o tempo perdido.
No máximo, evita que o erro continue. Marcos Rogério foi honesto. A oposição queria votar a anistia, mas o possível agora é a dosimetria. Corrigir excessos não impede discutir a anistia depois. É o mínimo de racionalidade num ambiente dominado por emoção fabricada. E aí vem o próximo capítulo da novela. Lula sinaliza veto. O Congresso entra em recesso. A decisão fica para 2026. Ou seja, empurra com a barriga, ganha tempo, deixa esfriar. Estratégia clássica. O PT diz que vai vetar tudo, mesmo sabendo que o Congresso pode derrubar o veto. Por quê? Para manter a militância entretida, para fingir confronto, para sustentar a narrativa de resistência heróica enquanto negocia nos bastidores. Teatro puro. Jacques Wagner foi cristalino. O governo queria votar aumento de impostos e a oposição queria dosimetria. Troca feita, política como ela é. Sem poesia, sem Caetano, sem violão. Lula vai vetar. O Congresso vai derrubar os vetos. O PT vai recorrer ao STF. E aí descobriremos se houve acordo com Trump ou não. Eu, sinceramente, acho que vai rolar. Porque se não fosse rolar, esse Senado, majoritariamente refém do STF, nem colocaria isso em votação. Essa encenação de oposição pode ser só para enganar a militância burra do PT, que ainda acha que vive numa revolução permanente. Apesar do teatro, tudo indica que há sim um acordo para aprovação da dosimetria. Chandemar diz que não pode haver atenuação de penas, mas a imprensa já fala da costura do texto com gente próxima a ele. Política é isso. Discurso em público, ajuste no privado. No fim das contas, o projeto não reduz penas automaticamente. Ele devolve a palavra final ao Judiciário ou ao próprio Supremo. Em breve, saberemos se a oposição de Lula e Moraes é real ou só figurativa. Se passar sem vetos e as penas forem reduzidas, o acordo estava lá desde o início. Se não, foi só mais uma manobra para ganhar tempo e enrolar os americanos. Vamos esperar. E enquanto isso, Caetano Veloso segue triste, confuso e indignado, descobrindo tardiamente que a história não acabou quando ele virou patrimônio cultural. O mundo gira, a hipocrisia fica.